Então hoje nós vamos começar um conteúdo novo. O nome desse conteúdo é Sentimentos, Lembranças e Memórias. Professora, mas como assim? Nós vamos aprender ou vamos ver como que as religiões, as pessoas fazem para lembrar de momentos naquela religião. Por exemplo, a nossa história de hoje. Nós vamos conhecer um pouco sobre São Cosme e Damião. Já ouviu falar em São Cosme e Damião? Não? Não conhece? Eu vou contar para vocês. Olha aí, observem a imagem deles. O que eles parecem para vocês? Eles são parecidos ou eles são diferentes? Parecidos, né? Na verdade, eles são iguais, eles são irmãos. Eu já vou contar isso para vocês. E o que mais? O que eles lembram? Vocês já viram alguma figura parecida com eles? Isso, eles lembram santos. E eles são santos mesmo, considerados na Igreja Católica. Vamos conhecer então um pouco a história de São Cosme e Damião? Vamos lá. Olhem aí. Então, São Cosme e Damião nasceram na cidade de Egeia, na Arábia, por volta do ano 260. E os seus nomes de batismo eram Acta e Pácio. Eram gêmeos, filho de uma família muito nobre. Quando eles nasceram, o que é uma família nobre? Uma família que tem posses, né? Uma família que tem muito dinheiro. O Cosme e Damião, então, foram estudar na Síria. Lá, os gêmeos se especializaram em ciências e medicina. Então, se eles fizeram ciências e medicina, eles eram o quê? Médicos, muito bem. Então, eles foram conhecidos porque curavam as pessoas e os animais. Só que eles não cobravam nada. Olha só que interessante. Então, São Cosme e Damião, que nasceram lá no ano 260. Nós estamos em 2020. 260 é menos ou mais que 2020? Menos, muito menos. Então, ó, faz muito tempo. Muito tempo mesmo, né? Então, São Cosme e Damião, vamos recapitular aí o que eu li para vocês. Eles são gêmeos, nasceram na Síria e estudaram medicina. Então, eles são médicos. E eles eram médicos tanto de pessoas quanto de animais. Vamos continuar a nossa história. Eles foram perseguidos pelo imperador Diocleciano, que impunha que todos adorassem aos deuses romanos. Mas Cosme e Damião eram fiéis e só adoravam a Deus. Por isso, o imperador ordenou a morte deles. Puxa vida! Seus restos mortais estão em uma igreja construída pelo Papa Félix IV, em Roma. São venerados como santos mártires, ou seja, morreram porque testemunharam sua fé em Jesus Cristo. O que quer dizer tudo isso, prof? Então, São Cosme e Damião faziam a caridade. O que é a caridade? Eles eram médicos e eles tratavam as pessoas e os animais sem cobrar nada. Mas na época em que eles viviam, era a época do Império Romano. Tinha lá o imperador, né, que era o Diocleciano. Como ele era imperador, ele mandava em tudo. Como assim, imperador quer dizer o quê? Se ele gostasse só da cor verde, todo mundo tinha que usar verde. Ninguém podia falar diferente. Quem falasse diferente, infelizmente naquela época, ele mandava, ó, matar. Puxa vida. E aí, São Cosme e Damião, na época, já falavam do amor de Deus, que é a religião dos católicos, que acreditam em Deus, né, no cristianismo. E aí, eles já falavam disso. E o Diocleciano, como era o imperador, queria que todas as pessoas adorassem a ele. E como São Cosme e Damião serviam a Deus, disseram que não, que eles iam servir só a Deus. E aí, infelizmente, né, naquela época era isso que acontecia. Os restos mortais deles, como eu falei faz muito tempo já que eles faleceram, estão lá numa igreja em Roma, que é em homenagem a São Cosme e Damião. Legal, né? Olha só, vamos continuar. Em virtude da simplicidade e inocência, também são invocados como protetores das crianças. Olha que legal! Por isso, na festa realizada para homenageá-los, é costume distribuir balas e doces para os pequeninos. Você já participou de uma festa de São Cosme e Damião? Às vezes você foi numa festa de São Cosme e Damião e nem sabia que era. Já ouviu falar em mesa de anjo? Na festa de São Cosme e Damião, normalmente os católicos fazem uma chamada mesa de anjos. O que é uma mesa de anjo? Eles chamam assim porque as crianças são consideradas os mais inocentes, são os anjos, né? E aí eles chamam mesa de anjo porque é nessa mesa que tem doces, balas,
tudo que criança gosta, né, para homenagear São Cosme e Damião. Além de protetor das crianças, São Cosme e Damião também são considerados protetores dos médicos e dos enfermeiros. Olha, porque eles eram, né, trabalhavam com isso. A festa de São Cosme e Damião é celebrada pelos católicos no dia 26 de setembro. Olha só, então, São Cosme e Damião eram irmãos que nasceram na Síria e que eram médicos. Se eles eram médicos, eles cuidavam de pessoas e, nesse caso, cuidavam também de animais. Eles cobravam? Não, eles não cobravam. Eles faziam isso de graça. Então, agora, nós vamos assistir a uma reportagem que passou na TV e vai falar um pouco sobre a festa de São Cosme e Damião, porque, assim, essa festa de São Cosme e Damião, lá na região da Bahia, é uma festa que para a cidade. Nós vamos ver como é que ela acontece lá. Eu já volto. O dia de São Cosme e São Damião foi comemorado ontem pela Igreja Católica, mas para as religiões afro, o dia da festa é hoje, como em Cachoeira, cidade do Recôncavo Baiano. No Outro Olhar de hoje, você vai conhecer a história dos Santos Gêmeos e a tradição dos festejos. A realização é da ONG Centro de Estudos Raízes do Recôncavo e do projeto Novos Olhares. São Cosme e São Damião são santos gêmeos. Eles nasceram no dia 27 de setembro, no século IV. Originários da Arábia, seus nomes verdadeiros são Acta e Pássio. Os dois irmãos eram médicos e têm seus nomes ligados à cura de doenças e aos partos de gêmeos. No secretismo religioso, os Jejenagôs são identificados como os orixás gêmeos sudaneses, Ibejis, que representam o parto duplo. Os Ibejis são gêmeos que realizam qualquer pedido às crianças por troca de doces e guloseimas, como se vê hoje na chamada galinha gorda, uma brincadeira em que doces são jogados para o alto e as crianças disputam. São Cosme mandou fazer a sua camisa azul. No dia da festa dele, São Cosme quer caruru. Os devotos enfeitam suas casas e preparam o caruru com seus acompanhamentos: o vatapá, o feijão, galinha e outros pratos de origem africana. A comida é oferecida a 7 meninos, como manda a tradição. E se alguém encontrar no prato um quiabo inteiro, terá que fazer no próximo ano um caruru. Olha só, que festa, hein, de São Cosme e Damião? Mas apareceram alguns nomes diferentes aí nessa reportagem, vocês ouviram? Que nas religiões de matriz africana também acontece uma festa que é voltada para as crianças. Olha só! Tem 2 nomes que apareceram nessa reportagem aí. O primeiro eu vou mostrar para vocês, que foram os Ibejis ou Ibejes. Como essa palavra é de origem africana, depende do lugar que a gente escuta, né? Ela tem uma pronúncia, pode ser tanto Ibejis quanto Ibejes. Olha aí a imagem deles. Como é que eles são? Gêmeos, isso mesmo! Então, dentro do candomblé e da umbanda, que são as religiões de matriz africana que a gente mais conhece aqui no Brasil, tem também uma representação de gêmeos. Olha só, o que será que os ibejis fazem? Vamos ver aí? O ibeji ou ibeje é o orixá criança. Na realidade, são 2 divindades gêmeas, ligadas aos orixás e aos seres humanos. Por serem crianças, são ligadas a tudo que se inicia e nasce. Porque quando a gente nasce, o que a gente é? Bebê, né? E depois a gente fica criança, adolescente, adulto. Então, os ibejis são ligados a tudo que nasce. A nascente do rio, o nascimento dos seres humanos, o germinar das plantas e etc. É a divindade da brincadeira, da alegria, e a sua regência está ligada à infância, que é a fase que nós somos crianças. É o orixá que rege a inocência e a ingenuidade da criança. A sua determinação é tomar conta do bebê até a adolescência, independente do orixá que a criança carrega. Então, dentro da Umbanda e do Candomblé, os ibejis são orixás, mas são orixás que protegem as crianças, assim como Cosme e Damião lá para a Igreja Católica.
Interessante, né? Muito legal. Então, nós ouvimos a palavra Ibejos lá naquela reportagem e tinha mais uma. Quem sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Isso! Acertou quem falou? Erês. Quem são os erês? Olhem aí na imagem. O que eles parecem? Bebês, isso mesmo. Então, dentro da Umbanda, principalmente, os erês são equivalentes ao São Cosme e Damião, porque eles também são os protetores das crianças. Eles são os orixás bebês, os orixás infantis. Mas eu convidei uma amiga minha, a Heloísa, para contar um pouquinho para vocês como é que são e quem são os erês dentro da religião. Vamos ouvir a Heloísa então? Vem cá, Heloísa, conta para nós quem são os erês. Oi, eu sou a Heloísa, estudo no Maria Clara Brandão Tesseroli, tenho 6 anos e frequento o terreiro de Umbanda, Nossa Senhora dos Navegantes. Isso. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os erês. Isso. E quem são os erês? Cosme e Damião, Onde eles viveram? no Oriente. Isso. E o que eles faziam? Eles eram médicos que cuidavam de pessoas e animais. E eles cobravam? Não! Não? E que dia que a gente comemora a festa deles? 27 de setembro. E como que é essa festa? Me conte. É colorida, é legal, eles brincam, eles são arteiros, eles comem, tem bolo, tem doce, tem Refrigerante rosa. refrigerante rosa, tem várias coisas que são muito gostosas, tem fruta. Isso. E por que e o que eles fazem com toda essa comida? Eles dão para as crianças que estão doentes e as crianças normais e para o público. E vai ter festa esse ano? Esse ano não. Ah, que pena, por causa da pandemia, né? Obrigada, até mais, gente. Olha, a Heloísa contou um pouco para nós como é que acontece a festa dos erês lá no terreiro de Umbanda. Muito obrigada, Heloísa, por ter contado um pouco para nós da sua vivência, né? Infelizmente, por esse ano nós estarmos na pandemia, né? Os terreiros, as igrejas estão com restrições, não está tendo festa, né? Para não ter aglomeração. Mas, como até a Heloísa contou para nós, mas essas festas acontecem todos os anos. Muitas vezes vocês já devem ter visto pessoas até distribuindo doces. Por quê? Lembra que eu falei que na Igreja Católica a festa de São Cosme e Damião é no dia 26 de setembro. Agora nós vamos ver quando que é a festa de Erê lá para as pessoas de religião de matriz africana. Olhem lá. Então o Erê é um termo de origem iorubá. Ao contrário do que muitos pensam, não significa criança, mas significa diversão e brincadeiras. Os erês, como eu já disse, ajudam no trabalho da proteção das crianças, das famílias, das mulheres grávidas, da harmonização do lar e da cura, e etc. Na Umbanda e no Candomblé, o dia dos erês e dos ibejos é comemorado no dia 27 de setembro. Então nós vimos que lá o São Cosme e Damião é no dia 26 e no outro dia, que é dia 27, acontece nos terreiros de Candomblé e de Umbanda a festa dos ibejos e dos erês. Vocês viram que eles são os protetores, né? Eles são considerados protetores das crianças, das famílias, das mulheres grávidas, da harmonização do lar. Então, quando as pessoas... Porque normalmente assim, dentro da Igreja Católica, tem alguns santos que são específicos para alguns pedidos. Por exemplo, São Cosme e Damião, normalmente quando as pessoas querem fazer pedidos para ter um bebê, às vezes tem algum problema para ter bebê, ela vai lá e faz um pedido para São Cosme e Damião. Às vezes tem uma criança muito doente, ela faz um pedido para São Cosme e Damião. E dentro da religião de matriz africana, são para os ibejos e para os erês que as pessoas fazem os pedidos de proteção para as crianças, para ter um bebê, de proteção para as famílias. Legal, né? Muito legal. Gostaram de aprender um pouco sobre esses novos elementos? Então, o que a gente trabalhou hoje? Sentimentos, lembranças e memórias. Por quê? Nós trabalhamos essas histórias que já aconteceram e que fazem com que a gente tenha essas memórias, que trazem esses sentimentos e que a gente, na verdade, dentro da religião, faz essa homenagem, essa memorização ou rememorização através das festas, né? Nesse caso, através da festa dos erês, dos ibejos e de São Cosme e Damião.
Legal, não é mesmo?